Núcleo de Estudos Geografia e Ambiente surgiu em 2003 com o objetivo de trabalhar a geografia de forma diferenciada. Um de seus principais objetivos é fazer com que as pessoas interajam com o ambiente em que vivem. Com essa intenção, o núcleo mapeia e projeta espaços envolvendo a população. Ele surgiu da ideia de alguns alunos da URGS à época, né? Especialmente o Dilermando Catânio, a Evelyn Biondo, o Rogério Agoda e o Cristiano Rocha. A partir deles surgiu a ideia de constituir esse núcleo de estudos de geografia e ambiente dentro, digamos, de um espaço que é o laboratório de ensino, né, no Departamento de Geografia da URGS. E qual era o objetivo? O objetivo era que esse espaço, né, ou esse núcleo criado, promovesse uma discussão mais ampliada sobre, por exemplo, o conceito de ambiente e, por derivação, as questões ambientais, né? Porque nós estamos vinculados à geografia e sempre acreditamos que a geografia não pode, por exemplo, importar conceitos de outros campos do conhecimento, por exemplo, a biologia, porque ela tem uma outra construção analítica, né? E, portanto, ela tinha que fazer uma reflexão teórica, epistemológica sobre essa concepção de ambiente. O NEGA, Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente, ele abarca uma diversidade de projetos de pesquisa. Mas o que é interessante desses projetos, antes de falar assim rapidamente sobre cada um, né, é que eles têm um diálogo muito forte e efetivo com as comunidades nas quais os projetos atuam. Não é uma geografia só, existem muitas geografias, né? E que a gente no NEGA a gente contribui com uma delas, né? Que é isso, é uma forma de fazer geografia. Como? Na aproximação com a comunidade, no respeito aos saberes tradicionais, no diálogo, na construção de métodos em que as pessoas, de fato, participem e que se apropriem daquilo para depois usarem para si. No NEGA a gente tem como princípio a autonomia, assim, um pouco, né, e a autogestão, e que todo o trabalho seja coletivo, né. Então os trabalhos ali, mesmo sendo a minha bolsa sendo de pesquisa, ensino e extensão, a gente tem uma certa questionamento quanto a essa extensão de que a universidade vai para lá, né, que leva o conhecimento, né, e que acaba às vezes desmerecendo o próprio conhecimento que tem das pessoas, né. Como o ambiente é um ambiente muito bom e tem muita gente diferente, a gente não é um grupo homogêneo, a gente, pelo contrário, é um grupo bem heterogêneo, as pessoas têm visões de mundo, leituras de mundo diferentes. E eu sempre gostei de trabalhar muito em grupo, então o NEGA forneceu assim uma formação paralela às cadeiras para mim, porque a gente sempre teve leituras que não necessariamente batiam com as leituras que se fazia nas disciplinas da graduação, né? Então foi uma complementação paralela assim para minha formação, o NEGA, né? Tanto os alunos que participam do NEGA, que são alunos bolsistas da graduação ou mesmo da pós-graduação, eles se aproximam ao NEGA exatamente por isso, porque eles já vêm com uma perspectiva de trabalhar a geografia e os temas da geografia vinculados a determinadas comunidades, né? Por exemplo, que comunidades? Pescadores, ribeirinhos na Amazônia, quilombolas, né? Ou populações de periferia urbana. Então, basicamente, a gente tem se envolvido com projetos que são articulados com essas comunidades e, ao mesmo tempo, têm como objetivo responder com algum material, algum procedimento que seja de utilidade, né, para essas comunidades. O projeto coletivo que para nós é extremamente significativo é o projeto que a gente desenvolveu na Amazônia, especialmente no estado do Amazonas, a partir de uma parceria com o ICMBio, do escritório de Tifé, e que a gente
promoveu o mapeamento participativo junto com as comunidades ribeirinhas, com o objetivo de subsidiar a gestão, né, da Floresta Nacional do Tefé, que é o objetivo, digamos, dos gestores do ICMBio lá. Na realidade, a gente fez 3 campos para a Amazônia, né? Foram 2 campos para a obtenção de dados bases. O primeiro campo a gente foi ao Floresta de Tefé, a Floresta Nacional de Tefé. Foi uma expedição de 20 dias, onde dentro do barco a gente ia navegando pelos os igarapés, os rios da região, para entrevistar os comunitários, com uma carta base, uma carta-imagem previamente preparada, onde os comunitários, os ribeirinhos, iam nos dar as informações necessárias para a gente fazer esse mapeamento participativo, que ia contar depois no plano de gestão. Tem uma rede, digamos, de profissionais da geografia que, ao longo do tempo, né, se conhecem por atuar na mesma área, e esses profissionais estão espalhados pelos mais diferentes lugares do país, e é a partir dessa rede que a gente vai abrindo caminhos, né? E na Amazônia, especialmente por uma questão bastante particular, né? Tem um filho que trabalha no ICMBio e eles tinham a necessidade de produzir essa cartografia, e aí ele me colocou em contato com o coordenador da Intefé, que é o chefe dele. Fizemos a proposta para o chefe do escritório de Tefé e ele aprovou a ideia, né? Até por uma questão, inclusive financeira, porque eles tinham muita dificuldade de terceirizar esse trabalho para que fosse feito. E, ao mesmo tempo, eles tinham um prazo para cumprir esse trabalho. Fui numa segunda expedição, onde a gente retornou com as informações obtidas deles do mapa base, passado já para o ArcGIS, para o computador, que a gente usa um programa de mapeamento para transformar esse mapa manual, à mão, né? Porque, na realidade, tem que ter uma folha vegetal sobre uma imagem de satélite, onde eles vão desenhar, a pulso mesmo, a punho, né, as informações obtidas neles. Então, eles vão localizar onde estão suas áreas de roçado, quais são os igarapés que eles usam para fazer extração vegetal, quais são os rios e os lagos, principalmente, que eles vão pescar, e esse tipo de informação. Mas esse mapa mapa não tem uma informação absoluta cartografada com rigor científico, né, rigor técnico. Então, nessa segunda expedição, a gente passava essa informação desenhada a punho para um mapa de computador, com coordenada geográfica, já com shapes realizados, que é o mapa que vai gerar o documento oficial. E depois a gente teve uma terceira ida ainda, que daí fui eu e a professora Dirce, para fazer parte do conselho final, para bater o martelo para a elaboração do documento do plano de manejo. Então, a gente apresentou os mapas finais, já elaborados, com todas as informações obtidas, com um banco de dados já estabelecido, né, não preliminar, para que eles dessem um ok, para ver se o nosso trabalho batia com a informação que eles tinham. Então, esse trabalho foi interessante porque, além de termos dado a oportunidade, né, de conhecer e trabalhar na Amazônia, a gente tem, assim, nítida visão de que esse trabalho foi muito importante para os ribeirinhos, porque eles se auto-reconheceram e, a partir daí, uma série de organizações comunitárias surgem. Não me refiro só em função do mapeamento, que foi a nossa parte, mas de todo o plano de manejo elaborado em conjunto com o ICMBio. O bairro tem uma história de luta muito forte, né? Desde, claro, não tinha como ser diferente quando o Estado mandou, através do plano, né, Mover para Promover, pegou e mobilizou toda uma população para um bairro, para um lugar onde não tinha nenhuma estrutura. Isso foi uma coisa que aconteceu durante as entrevistas, conversando com os moradores, porque eles falavam assim, ó, a gente foi jogado aqui. E aí nós conversando, né, pareceu jogado, mas a gente está conversando, e aí como é que a gente vai usar isso aqui? Vamos usar jogado, parece tão pesado assim, alguém falou. Eu tentei defender, eu acho que, olha, se eles estão dizendo que é jogado é porque foi jogado. Em algum momento depois a gente foi conversar com eles, nesse momento de que a gente está fazendo a leitura para os moradores, para ver se eles aprovam o livro também, se aquela ali realmente é a história de vida deles. Eles falaram, não, a gente foi jogado aqui, a gente não teve nada. Na verdade, a nossa ação começa na escola, no Larri, né, na Restinga Nova, e foram contatos que a gente já tinha previamente, assim, então eram pessoas que estavam próximas em função das trajetórias de pesquisa
as 3 lideranças que foram ouvidas, né, durante o processo eram lideranças que já tinham participado de outras pesquisas, tanto da professora Cláudia como minhas. Então, a coordenadora do projeto, ela trabalhou na Restinga por 15 anos e ela conhecia algumas pessoas já, os chamados griots, que são as pessoas com mais idade e que moraram no bairro desde os anos 70. E também participou do projeto a Helena Boneto, que fez uma dissertação de mestrado sobre o bairro e que também a gente conheceu alguns griots a partir dela. E como o projeto era numa escola, no Larry, os funcionários mesmos nos indicavam alguns griots, alguns narradores que conheciam, que poderiam falar da sua vida. A gente tem um trabalho de construção de um mapa, né, através da cartografia social. Esse mapa ele vai espacializar as histórias dessas pessoas, né, e de certa forma vai ter cruzamentos, vai ser visto alguns marcadores territoriais que vão configurar uma identidade do bairro, né. Um dos princípios desse projeto é a visão de que a identidade da pessoa está muito vinculada à realidade do bairro, ou à realidade que é construída desse bairro, né? Por exemplo, a imagem que é passada pelos meios de comunicações ou por outros meios, que às vezes passam uma realidade que não é realmente a do bairro, que não é realmente o que as pessoas pensam. Então, esse livro-conto, junto com o mapa, junto com um mural que foi efetuado junto com as crianças, porque a gente fez o livro-conto, também foi feita a pintura de um mural, né, o mapa, e também foi feita uma pintura mural, que é uma técnica muralista dos mexicanos, tem toda uma trajetória também, porque o mural também é um meio de comunicação, ele serve para identificação também dentro do bairro, né? E eram oficinas que eram feitas com as crianças, e essas oficinas serviram para isso, para as crianças se sentir partes do bairro, né? Quando tu deixa uma marca ali na escola que tu estuda, tu passa por ela todo dia, isso de certa forma fortalece a tua identificação com o bairro. Nosso projeto ele trabalha no Quilombo dos Alpes a partir de um mapeamento participativo. Ele se iniciou no meio do ano passado, através de uma disciplina que a professora Cláudia é professora, que se chama Organização e Gestão Territorial. Nessa disciplina eu fiz meu estágio de docência, né, no mestrado, e nós propomos para a turma um desafio, que seria um mapeamento de toda a questão religiosa, da cultura, do dia a dia, do cotidiano do Quilombo, no caso que é o Quilombo dos Alpes, que fica no Morro da Glória, né, no bairro Glória aqui de Porto Alegre. Nós atuamos junto com a comunidade, né, então na verdade é uma proposta conjunta, tanto com os alunos e professores da URGS, quanto a comunidade. O mapeamento, por exemplo, ele foi feito de uma forma participativa, então nós levamos uma imagem de satélite, e a partir dessa imagem eles foram nos mostrando quais eram os marcadores culturais deles. Por exemplo, a Casa da Religião, a pedreira, onde eles oferecem também para os orixás, a própria história, né, da matriarca do Quilombo. Então foi um trabalho extremamente colaborativo, né? No NEGA eu tenho participado, né, mais diretamente nos projetos relacionados ao Delta do Jacuí, que é um dos campos do NEGA, é um dos lugares que a gente tem pesquisado já há algum tempo. Já teve projeto financiado pelo CNPq, né, o projeto Território, Água e Ambiente, por exemplo, e que houve, a partir desse projeto, uma aproximação de vários pesquisadores e gerou algumas dissertações de mestrado, pesquisas de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso na geografia, e que é uma referência para nós, né? Esse trabalho junto aos pescadores, ao Parque Delta do Jacuí, à APA e aos carroceiros, por exemplo. Com o projeto da água, o que se analisou foi o uso dos recursos hídricos por diferentes grupos no Delta do Jacuí. Entre eles moradores, estudantes, pescadores,
E como método a gente utilizou mapeamentos participativos, né, principalmente junto à escola, e fizemos trabalhos de campo contornando todo o delta do Jacuí e vendo como que esses recursos hídricos, né, eram utilizados. Nessas saídas de campo, a gente sempre teve apoio de pescadores artesanais, porque a gente estuda, a gente compreende a água a partir de uma ótica, sempre olhando, né, da terra para a água. E o pescador tem uma outra compreensão, que é compreender o uso da água para a terra, né, já que eles têm um convívio mais forte com o mar, né, com o rio, com o lago, né. Então, esse projeto ele foi bem interessante, ele foi concluído em 2011, mas as pesquisas do NEGA no Delta não terminaram, né. Na sequência, teve a minha dissertação de mestrado, que foi gestão compartilhada dos territórios da pesca artesanal, né, onde eu trabalhei efetivamente com um fórum de pescadores, o Fórum Delta do Jacuí, e nesse fórum a gente analisou o diálogo de saberes entre os técnicos que participavam do fórum e os pescadores, né? Tentando compreender como que se daria uma gestão compartilhada a partir de territórios pesqueiros. E com a dissertação de mestrado, né, a gente conseguiu observar que os impactos ambientais têm levado à perda de territórios de pescadores. Que impactos são esses? Por exemplo, as indústrias no Vale dos Sinos, a irrigação para a agricultura, a poluição urbana, têm levado à perda de territórios de pesca. E esses pescadores, hoje, buscam novas áreas, né, constituem novos territórios, mais ao sul, principalmente ao sul do Guaíba, e nessas áreas se travam conflitos entre pescadores, porque tem os que já moravam lá, né, e tem os que chegam, então acaba tendo conflitos territoriais. Então, também utilizamos, né, mapeamentos comunitários em diversas comunidades para compreender essa dinâmica territorial e uma análise bem profunda, inclusive, né, buscando na filosofia a compreensão do que seriam esses diálogos de saberes. O NEGA me proporciona pensar além, entendeu? Pensar numa geografia mais atuante, num trabalho como geógrafo mesmo, mais atuante na sociedade. Então, é um retorno, né, de tudo que a gente tem dentro da URGS para a sociedade. A função social hoje do núcleo, ela trabalha muito nesse sentido, nessa atuação e política, né, de realização de atividades e de trabalhos que vão justamente trazer, né, e buscar, né, acima de tudo, o empoderamento social, político, econômico das comunidades e também de todos os que participam das atividades que estão dentro da universidade. O meu curso é licenciatura e eu acredito na profissão do professor ainda, né? Acredito que é uma profissão importante, que a gente tem que se fazer presente dentro das salas de aulas, mesmo com toda a realidade que a gente sabe que tem de descaso de governos e no geral, assim. Mas ali eu tenho, com a Cláudia, eu tenho uma perspectiva de educação e de ensino que tu não tem em outros laboratórios ou em outros cursos, assim. A discussão do NEGA como é que eu posso dizer, me complementa muito essa parte social da geografia que poderia ter me faltado se eu deixasse só na graduação. O NEGA acaba sendo a segunda casa da gente, né? A gente passa tanto tempo ali e é ali no laboratório, né? Nas próprias comunidades. E bom, a tua formação na sala de aula vai até um ponto meio limitado e o NEGA vai além. Ele indo a campo que tu vai entender muito o que tu entende na sala de aula, assim. Tu vai realmente entender o significado daquilo que tu estuda. Acho que com o decorrer do tempo, assim, o trabalho ele não se faz só escrevendo, ouvindo, né? Ele se faz
pelas pessoas, assim, pela oportunidade de trabalhar num grupo, né? O Matheus já tinha falado, um grupo heterogêneo, mas que tem uma relação de afetividade muito próxima, assim, e que mesmo com essa diferença entre as pessoas consegue se escutar e consegue chegar a construir trabalhos que vão ter uma diferença no mundo, assim. O NEGA tem um espaço muito pequeno na instituição, né? Um espaço de trabalho muito pequeno. Então, acho que há que se pensar para o futuro uma ampliação de espaço, uma possibilidade de maior infraestrutura para que ele também possa, né, se expandir sobre essa perspectiva também. E a gente precisa, inclusive, mais pessoas, mais alunos envolvidos e, quiçá, mais professores, né? Porque hoje nós temos demandas, inclusive, né? Pelo conhecimento que determinadas comunidades têm do NEGA, eles chegam para nós com algumas demandas e muitas vezes a gente não consegue ter os braços suficientes, né, para assumir essas demandas. Sem o NEGA, o mestrado não teria sido possível tal como é, né? E no doutorado, talvez eu não conseguisse, né, apresentar algo novo entre os pesquisadores que trabalham pesca artesanal na geografia brasileira, né? Então, hoje o NEGA é um dos grupos que ajuda a tramar essa rede, a tecer essa rede, né? E que esperamos que num futuro próximo essa rede ajude a dar respostas efetivas às problemáticas da pesca. A geografia ela tem essa proposta, né, de estudar o espaço geográfico, que ele é tanto natureza quanto sociedade, né? Então a gente sempre faz essa interlocução. E nos nossos trabalhos isso apresenta também, né? No momento que a gente está trabalhando, por exemplo, com o mapeamento, né, se mostra a natureza que não é separado das pessoas, que não é separado de como a sociedade utiliza essa natureza. Está tudo interligado. Ele é muito bom no plano das amizades, né, das relações pessoais. A gente faz grandes amigos dentro do laboratório. Imagina, a gente vai passar 20 dias preso num bar com o pessoal, ou tu é amigo ou racha, né? Não tem muito. Então a gente cria relações de amizade e uma rede de trabalho muito interessante, muito legal. Porque as pessoas vão se formando nas graduações ou no pós-graduação e acabam indo para outros lugares do país, né? Tanto para complementar a graduação, fazer um mestrado, um doutorado em outra universidade, ou porque acaba passando em concurso nesses lugares do país. Então a gente acaba tendo uma rede espalhada em nível nacional. A importância do NEGA na minha vida é porque eu consegui, digamos, na minha maturidade, constituir um grupo de trabalho, né? E que parte, digamos, de uma compreensão da geografia, de uma análise da geografia com envolvimento social, né? Uma geografia que é social e é para a sociedade, né? Algo que eu percorri mesmo trabalhando sobre uma outra temática, né? Mas que encontrei nas temáticas com que o NEGA se desenvolveu, com os alunos que eu trabalhei, uma objetivação maior, né? E com isso um retorno de satisfação muito grande, porque conseguimos ver que muita coisa a geografia pode fazer, e especialmente pela nossa opção, né? Que é trabalhar com as populações carentes ou as comunidades que se espalham aí por diferentes áreas do Rio Grande do Sul ou do território brasileiro, né? O NEGA contribui muito. Ele é o meu espaço de atuação, é o meu espaço de realização.